Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje será dica de leitura e faz muito tempo que eu não trago alguma dica de leitura pra vocês, né? Como vocês sabem, eu amo ler, né? Mas o que eu gosto mesmo de ler é livro de romance, mas eu leio outros livros também, né? E o que eu escolhi hoje foi a série Beijado por um Anjo. Esse livro é lindo, gente, perfeito. É uma história de amor maravilhosa. Claro que eu me apaixonei pelo livro, pela história, parecia que eu tava vivendo aquele momento, parecia que era eu que estava vivendo aquela história, né? Então, assim, como faz muito tempo que eu já li esse livro, eu não lembro muitas coisas, mas eu vou contar bem por cima um pouquinho da história desse livro, pra vocês entenderem um pouquinho, tá? Então, assim, Beijada por um Anjo, né? O livro é... O nome dos atores é Eve e Tristan. Então, os dois viveram um romance, né? Viviam um grande amor, eram apaixonados um pelo outro, viajavam, faziam de tudo junto. Até que um dia, eles sofreram um acidente de carro e o único sobrevivente, a única sobrevivente foi a Eve. O Tristan morreu. Mas como ele morreu no acidente e a Eve nunca conseguia, tipo, ela não conseguia tocar a vida dela depois do acidente, porque ela sempre se culpava pela morte do namorado dela. Ela não se conformava, ela falava que a culpa era dela, aí todo mundo que chegava perto dela questionava ela, e ela começou a ficar triste, assim, até que as aulas dela, e ela tava nas férias, né? Aí até que as aulas dela voltaram e ela resolveu tocar a vida dela normalmente. Aí ela foi pra aula, ela, mesmo sofrendo, ela continuou frequentando as aulas e tal. E Tristan não conseguiu se desvincular da Terra, né? E seguir a vida dele. Ele sempre queria estar protegendo a amada dele, porque essa era a missão dele quando eles se envolveram, que sempre proteger ela do perigo. Só que ele não tinha como se comunicar com ela, porque ele estava morto. Como que ele ia se comunicar com ela? Como que ele ia proteger ela? E ele resolvia, de algum jeito, ele queria se comunicar com ela. Até que ele se aproximou de uma pessoa mais próxima dela, de uma pessoa pura, que ele resolveu. Aí ele resolveu dar as dicas pra essa pessoa, tá ajudando ela tá protegendo ela. E daí ela começou a estranhar a atitude dessa pessoa, porque essa pessoa fazia as mesmas coisas que o namorado dela fazia pra ela. E daí ela começou a achar estranho, achar que o namorado dela realmente estava vivo e não sei o que. E ela não estava querendo aceitar que ele estava morto, porque ela sentia a presença dele, mas ela não conseguia se comunicar com ele. Quando ela ia dormir no quarto dela, ela sentia ele, enfim. E os anos foram passando, depois de um ano da morte do Trisha, ela resolveu tocar a vida dela no normal. Esquecer o passado, parar de se culpar pela morte do namorado e resolveu dar uma chance para um novo amor. Ela começou a sair, ela começou a ir em festa, começou a namorar, viver a vida dela normalmente. E daí cada um começou a seguir o seu caminho. Ela começou a seguir o caminho dela e Tristan seguiu o caminho dele. Só que o amor dela por ele era tão forte que ela não conseguia esquecer ele, mesmo estando com outra pessoa. Ela sempre que ela estava no quarto dela, ela sentia a presença do namorado dela. Aí aqui no quinto, que é o último livro, eu vou ler um pouquinho da sinopse pra vocês, daí eu explico com as minhas palavras, tá? Aí diz assim: depois que Eve descobre que Trisha está no corpo do assassino Luke, a vida deles toma outro rumo. Esse Luke é um cara que ele cometeu muitos assassinatos e Trisha só conseguia incorporar no corpo dele. Ele conseguia só se comunicar com a amada dele através desse Luke. Que, no entanto, ela achava que, tipo, esse Luke era o namorado dela, porque era muito parecido, tal, essas coisas. Aí,
Luke tomou outros rumos. Tristan se esconde da polícia e Eve não sabe onde localizá-lo para piorar as coisas. Então o que acontece? Esse Luke, ele é um bandido, entendeu? Então ele cometia muitos suicídios e era o único corpo que Tristan conseguia ficar incorporado, entendeu? E quando a polícia estava atrás desse Luke, o Christian se escondia, porque o Tristan, ele não era bandido, entendeu? Então ele não queria ser preso, ele não queria ficar longe da amada dele, ele queria ficar perto dela. Essas coisas assim de quem é apaixonado, né? Aí diz aqui assim: ao descobrir o paradeiro de Tristan, Eve não se contém e corre para ele, apesar do risco de ver seu amor descoberto. Para conquistar sua liberdade, Tristan, com a ajuda da namorada, tentará descobrir em que encrenca se meteu. O garoto que lhe empresta o corpo é na busca de evidências. Tristan e Eve percebem que existe mistério sobre os quais eles não têm controle e que pode levá-los por um caminho sem volta. Além disso, a interferência de Tristan sobre o destino de Eve deverá ser punida durante. Pode ser que um deles não viva por muito mais tempo. Então quer dizer que Eve acreditava que era Christian mesmo esse Luke, então ela queria continuar vivendo esse amor. E ela esqueceu do William lá, daquele outro menino que gostava dela, que ela estava envolvida, tal, porque o amor que ela sentia pro Tristan era muito mais forte. E aqui diz que tipo, a vida deles tomaram um rumo diferente, sabe? Uma história bem triste, assim. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas eu tentei explicar da minha forma, tá? Eu li aqui um pouquinho a sinopse só pra vocês poderem entender melhor o que o livro diz. Se vocês quiserem ter mais detalhes, terão que ler o livro, né? Então é isso aí, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, dá um joinha pra ajudar a divulgar. Me siga no Instagram, @Camilinha com K Galvão. O meu Twitter é Galvão Camila1, Camila com K. E meu Snapchat é @Camilinha Galvão. E é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos, tchau, tchau.